o pão e o cálice é um adendo à ceia do Senhor? A razão para esta pergunta é provavelmente porque às vezes tomar o pão e beber o cálice pode parecer apressado, um ritual necessário antes de uma conclusão apressada da reunião. Assim como na Assembleia em Troade, ou na igreja em Troade, no primeiro dia da semana, você pode ler a história disto em Atos capítulo 20, versículos 6 e 7, o nosso objetivo declarado em nossa reunião no primeiro dia da semana é o partir do pão. Nossos cânticos, ações de graças e leitura das Escrituras são subservientes a esse propósito, ou seja, são práticas feitas antes do partir o pão e beber o cálice que nos ajudam numa melhor apreciação do ato que vem logo a seguir. Quando o Senhor Jesus disse, "Fazei isto em memória de mim", isto refere-se especificamente a tomar o pão e beber o cálice. Leia com cuidado Lucas capítulo 22, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25. Um crente recém-salvo, que ainda não faz parte da comunhão da igreja local, pode cantar os hinos e fazer orações de adoração em silêncio, mas poderá somente participar dos dois emblemas, o pão e o cálice, quando esteja em comunhão com a Assembleia. Normalmente, os crentes que já fazem parte ficam num círculo mais na frente para que, ao participar do pão e do cálice, se torne fácil para não passar por mão de pessoas que não fazem parte ainda da comunhão desta igreja e até fique constrangido. Lembre-se do Senhor no partir do pão e beber o cálice. Ao lembrar do Senhor, ao partir do pão e beber o cálice, é o ponto mais alto da reunião. Tudo o que precede a este ato leva a ela. Ou seja, o Senhor Jesus pediu naquela noite que ele foi traído, que era para fazer isto em memória dele, partir o pão entre os irmãos, comer dele e beber o cálice e repartir entre os irmãos que fazem parte da comunhão da igreja local. E aqueles crentes, como disse, que foram salvos há pouco, ainda não fazem parte da comunhão da igreja local, não foram recebidos naquela comunhão da igreja local. Eles podem assistir à reunião, podem cantar os hinos, mas eles não podem participar desses emblemas. Antes de partir o pão, normalmente se canta alguns hinos que condizem com aquele momento da reunião de adoração. É estranho cantar hinos de evangelismo para esta reunião, ou até mesmo hinos que falam sobre a oração em si, a oração de pedido, porque na reunião da ceia do Senhor não é uma reunião para oração de pedidos, mas sim orações de louvor, de adoração, de agradecimento, na lembrança da morte do Senhor Jesus. Então os homens, os irmãos, se levantam, falando da vinda do Senhor Jesus, do seu nascimento, até mesmo do seu passado na eternidade, a sua vida perfeita aqui, a sua oração no Getsêmani, às vésperas da morte e da cruz, a sua crucificação, a sua morte, profecias que se cumpriram lá na sua morte, naquele dia, falam da sua ressurreição, da sua ascensão, até mesmo podem falar da sua volta. Mas note o que o Senhor Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim". Fazendo isto, vão anunciar a morte do Senhor. O princípio, o foco da reunião é a morte dele, a sua morte. Sem o seu nascimento, a sua vinda, ele não podia morrer. Também sem a ressurreição, a sua morte não teria o seu valor eficaz. Mas a morte é o centro, o importante da reunião. Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou. E quando tudo que é feito nesta reunião, o louvor,
a adoração, os hinos que são cantados, até mesmo uma leitura que trata da sua morte, alguma coisa que fale desses momentos da morte dele, a sua ressurreição, a sua vinda, a eficácia da sua morte. Tudo isso é para culminar aquele momento em que vamos dar graças pelo pão e vai ser comido pelos irmãos que fazem parte desta comunhão da igreja local e também depois dar graças pelo cálice. O pão fala do corpo do Senhor Jesus. Ele explicou isto. O cálice fala do seu sangue. É um pão, não pedacinhos de pão. É um cálice, não cálice pequenos ou cálices grande mais de um. Um pão e um cálice, dando graças, e os irmãos vão comer e beber. E desta forma anunciam a sua morte até que ele venha. E neste momento, quando se conclui isto, a reunião pode ser concluída com um hino, com uma oração. Então esta reunião está terminada. Após a reunião, algum irmão pode se levantar com uma palavra de ministério para o povo de Deus, aproveitar aquele momento. Mas esta já é uma outra reunião. A reunião da ceia termina quando se parte o pão, come dele e bebe o cálice, e aí termina uma reunião. A reunião de ministério é uma outra reunião, não faz parte, o Senhor Jesus não pediu que fizesse uma reunião de ministério. É interessante que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, depois que ele instituiu a ceia do Senhor, ele fez também justamente isto. Ele fez uma reunião de ministério para os seus discípulos. Você pode ler isto a partir de João, capítulo 13, onde após a Páscoa ele institui a ceia do Senhor. Até o capítulo 17, nós temos ele ensinando os seus discípulos, dando ministério, palavras de ministério, falando de tantos assuntos que falava da sua morte, da sua partida, falava também do Espírito Santo que os discípulos teriam e têm agora em si mesmo, todo salvo dentro de si. E podemos aprender isto com o Senhor Jesus. Então, para este vídeo é somente isto. Vamos tratar desse assunto mais aprofundadamente em outros vídeos.